pessoal, então vamos ver nesse vídeo a continuação do vídeo anterior, onde nós estamos falando sobre os objetos, né, da estrutura do banco de dados do Axis e quais são as funções de cada um desses objetos. E aqui, então agora eu quero comentar um pouquinho. Esse comentário que eu estou fazendo, esses vídeos que a gente está fazendo, se destinam mais para o leigo, né, para a pessoa, o usuário comum, que quer conhecer um pouquinho mais de como é que funciona essa estrutura do banco de dados, né? Então a gente está procurando dispensar o máximo possível os termos técnicos para que haja uma melhor compreensão do usuário comum, tá? Aquele que não tem familiaridade, né, com a diária, com a criação, com o desenvolvimento de aplicativos, ou mesmo, né? Então, o que nós temos aqui? Eu peguei uma tabela, por exemplo, uma TBL funcionário, né? Então, como é que é estruturada essa tabela dentro do Axis? Claro que aqui nós temos, por exemplo, nós vamos colocar os dados que nós queremos saber do funcionário, né? E cada linha dessa aqui, ó, é um campo que nós chamamos de campo, né? Então esse campo aqui, nome funcionário, maneira que a gente abreviou, né? Lá depois no formulário você não pode até suprimir, botar nome, mas aqui dentro da estrutura da tabela está nome func, né? Nome funcionário. Então, esse nome vai ser texto? Sim, então é texto. Lá em cima nós temos um chaveamento ali para numeração, né, do número, para não haver repetição, né? Por exemplo, se você coloca um número de código para um funcionário, 9, 10, 20, 500, e o outro não pode ter o mesmo número. Então, por isso que se usa o chaveamento. Chaveamento também, e ele vai impedir, né? Por exemplo, ou a gente pode também indexá-lo ou não, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui, isso aqui esse amarelinho na esquerdinha aqui, esse ladinho é uma chave, né? Então, justamente isso, está chaveado. E aqui embaixo, ó, eu posso nas configurações geral, aqui na geral, aqui das configurações, eu posso dizer que esse campo é requerido ou não, né? Tá? Vamos pegar aqui o nome do funcionário. Ó, requerido? Não. Agora, se eu colocasse, por exemplo, campo requerido aqui, ó, tem duas opções. Para você ter uma ideia que é bastante interessante o banco de dados do Axis, nós temos todos um controle. Se eu colocar sim aqui, ó, qual é a diferença? É que quando você fosse preencher o nome de uma ficha, por exemplo, do funcionário, e por acaso esqueceu de botar o nome, não vai funcionar, porque o sistema vai exigir que você preencha o nome, entende? Então é isso que nós quando você vai no preencher um formulário, né, onde você deixou de fora alguma informação e não vai e o formulário não fecha, ou seja, não é salvo. Por que não é salvo? Porque faltou aquela informação exata. Por isso que a gente coloca então se é campo requerido ou não requerido. Aqui normalmente a gente deixa como não, que ele já vem como o não, né? E também nós temos uma limitação de tamanho do campo. Essa limitação aqui é para preenchimento, por exemplo, né? Se você pode colocar um nome lá com 300 letras, então eu deixo 300, mas 50 está ótimo aqui para colocar o nome de uma pessoa, dificilmente vai passar do tamanho do campo, né? Então 50 vai dar um campo suficiente para se escrever o nome dessa pessoa. E aí, então a função é que os itens aqueles que nós precisamos saber dessa pessoa, né? Nome, função, etc. Então, desse funcionário aqui, no caso, que nós estamos vendo uma tabela de funcionário. Agora eu vou fazer a marca de estrutura dessa tabela, vou passar para a estrutura, né? Para você ver como é que funciona na parte da estrutura, o modo de design dessa tabela, ó. Então, o que acontece? Deixa eu fechar aqui. E o que acontece? Por exemplo, aqui eu cliquei agora, na tabela vai aparecer que nem aparece no Excel, ó. Tá? Quer dizer, semelhante, né? Porque no Excel nós teríamos então aqui em cima A, B, C e tal, e no Axis não. No Axis nós temos que colocar cada campo, né? Lá no topo dessa tabela tem, né, o campo, o nome do campo, ou seja, o nome do funcionário, ID do funcionário, nome de guerra, função, e-mail, né, ou e-mail, né, ramal, fone residencial, senha, aqui para
tá? Celular, etc e tal, os dados aqui que nós queremos desse funcionário. E também foto, né? Quer botar foto, ali tem uma... esse sinalzinho aqui significa que nós queremos colocar uma imagem aqui, que nós queremos a imagem desse funcionário, a foto dele, etc. Então veja aqui que tem todas as informações, né, nessa tabela para se colocar. E agora, e o resto como é que funciona? Bom, aqui é o seguinte, nessa primeira linha nós já vemos que já tem alguém registrado, né? Aqui, ó, já está o Paulo registrado. E aqui tem uma linha sobrando para o próximo. E assim vai. Todo o sistema do banco de dados, a tabela tem essa função. Quer dizer, ela grava linha por linha. Tá? Essa linha aqui, primeiro, é do Paulo, tá? Funcionário Paulo. Essa outra linha vai ser de outro funcionário, com todas as informações do outro. Depois a terceira linha, todas as informações de outro. Cada linha dessa segue, né, uma ficha de informação. Lá dentro, um registro com todas as informações daquele funcionário específico ou daquele paciente específico. Tá? É assim que funciona a tabela. Então é linha por linha, né? Linha por linha. E a numeração, no caso, a gente pode colocar automático, né? Então ela vai ser, no momento que você registrar um funcionário novo, ele vai pegando o número automaticamente. 1, 2, 3, 4, 5, até a quantidade que for o caso. Então, assim funciona a tabela. E qual é a finalidade da tabela? É justamente registrar, armazenar tudo. Todas as informações do banco de dados vão estar armazenadas aqui na tabela. Tá? E outra coisa importante, a tabela é um objeto do banco de dados do Axis. Tá? Assim como eu expliquei no primeiro vídeo, tem outros objetos. E aqui, ó, que pode se chamar em termos comuns, né, para o leigo, de componentes. Esses objetos é que compõem na estrutura do banco de dados do Axis, como o caso aqui a tabela. E aí o que mais pode se fazer da tabela? Uma tabela pode ser assim como está aqui, né? É uma tabela do servidor, tá? Onde todas as informações vão cair dentro dessa tabela aqui. Mas eu tenho outras opções do Axis, é uma vantagem. Quando você quer trabalhar, você pode trabalhar com tabelas vinculadas, né? O que significa isso? Você pode ter num outro computador tabelas vinculadas. Qual é a diferença? É que é o seguinte, que a tabela vinculada, todas as tabelas vinculadas, né, elas mandam informações para uma tabela principal, que é essa aqui central do servidor, né? Tá? O que é o servidor? O servidor é aquele computador que tem que armazena as informações todas, né? Então eu posso criar vários formulários que mandem informação para esse servidor, para essa tabela aqui. A tabela, quando é de usuário, de vinculada, ela aparece uma setinha azul aqui do lado, no cantinho à esquerda. Então quem trabalha com desenvolvimento, ele sabe quando aparece uma setinha azul aqui, que não vai abrir um banco de dados que não foi ele que produziu ou desenvolveu, ele simplesmente, quando ele abre aqui, ele já vê se ela está vinculada ou não, né? Porque aquela é uma tabela que não está vinculada a nenhuma, que é essa tabela central, principal. Se ela fosse vinculada, apareceria um azulzinho ali. Então, que significa o quê? Que você pode usar um computador para servir como central, como servidor, para todos os outros computadores. Então, neste computador servidor, você vai colocar as tabelas principais, que são todas as tabelas, aliás, né? Ele é o servidor, então você vai colocar todas as tabelas que compõem o banco de dados. Isso automaticamente já é feito, em princípio, no sistema do Axis. Agora, se você for criar outros computadores que vão mandar para este computador aqui, servidor, então aí muda um pouquinho de figura, porque você vai ter que vincular, né? E é uma coisa muito simples de fazer. Porque aí pensa assim, não, coisa complicada. Não, não é nada complicado. Claro que se você vai ser um usuário apenas do Axis, não precisa se preocupar com isso, que já vai vir tudo mastigadinho, tudo pronto para você utilizar. Não há necessidade de você se preocupar com isso. Tá? Então é assim que funciona. Então todas as informações são enviadas para esses objetos que nós chamamos de tabelas, dentro do banco de dados do Axis. Ok? Então é assim que funciona. Então é assim o formato, essa maneira, né? Não tem numeração desta forma como o Excel, porque o Excel aqui tem um númerozinho, né? 1, 2, 3, tá. Então seria célula 1, a tabela seria coluna A, por exemplo, com célula 3. Tá? Isso aqui não tem no Axis, não se comporta dessa maneira. Ele vai fazendo registros, né, de acordo conforme foi feito lá, numeração automática ou não. Né?
Entende? O que seria a numeração automática? O próprio sistema já coloca o número. Também esse termo automático é para você, que é um usuário comum, né? Porque tecnicamente a gente não usa esses jargões, não usa esse nome. Né? Então, como eu expliquei no início, nós vamos usar aqui só termos bem acessíveis para que vocês entendam que não há que esse objetivo desse trabalho é para o usuário comum entender um pouquinho melhor como é que funciona esse banco de dados que ele usa lá no dia a dia no seu trabalho, para que ele entenda como é que funciona qual é o processo, a maneira que funciona, né, o banco de dados do Access. Então, tabelas é isso aí, né? Então nós vamos sobre tabelas seria isso. Aí nos pergunta, vamos só quero clicar uma coisinha aqui para mostrar para vocês quais são as possibilidades de uma tabela. Veja que nós podemos, por exemplo, eu posso usar tabelas como essas na web, né? Na internet. Tá vendo? Ó? Se eu criar uma tabela que seja compatível, eu posso até verificar, aqui embaixo, tá vendo? Verificar compatibilidade da web. Por quê? Porque na web para fazer um banco de dados para funcionar na internet, ele tem certos requisitos que são exigidos para que funcione na internet. No comportamento, por exemplo, na internet tem certas coisas que a gente não pode utilizar, porque não vai funcionar na linguagem da internet, né? Então aqui a gente pode verificar até essa tabela, né, se ela é compatível ou não para ser usada na internet, né? Numa rede de computadores pelo sistema da internet. E, ó, veja que tem recursos, por exemplo, fantásticos aqui, coletar e atualizar dados via e-mail, né? Via e-mail, né? Muito interessante isso aqui, hein? Tá? Que você pode utilizar nas tabelas para você ver como tem recursos dentro das tabelas do Access, dentro desse banco de dados do Access. Então é isso, gente. Eu gostaria de encerrar por aqui, tratando-se de tabela. Veja bem, não é para técnicos. Chamo mais uma vez a atenção. Nós temos inclusive outros vídeos que é onde a gente aprofunda para pessoas que querem desenvolver banco de dados do Access. Então aí a gente aprofunda mais e é mais complexo. Aqui é só para dar uma ideia, né, para o leigo, para o usuário comum, aquele que usa banco de dados do Access diariamente. Então muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.